Olá, eu sou o Claudinei, técnico da Suvinil, e hoje estou aqui para falar com você do sistema de tratamento de trincas e fissuras. Bom, o primeiro passo é você identificar o que é trinca e o que é fissura, tá? Trincas é tudo aquilo que tem um começo e um fim bem definido. Normalmente aparece próximo a quinas de janela, portas ou até no centro de uma parede, tá? E os comprimentos delas são variados, a partir de 30, 40, 50, 1 metro e pouco de centímetros ou até lineares aí em áreas mais compridas. E também tem a espessura. A espessura é importante porque nós temos as trincas comuns de parede, reboco e também tem as trincas estruturais. E para as trincas que é considerado comum aí, eu trouxe aqui uma ferramenta que pode auxiliar você, que é o fissurômetro, né? Porque esse fissurômetro aqui ele me traz até uma espessura de até 1,5 mm, que pode estar te ajudando a decidir qual é o eixo central dessa trinca. Então o primeiro passo é esse, identificar a trinca. Próximo passo é as fissuras. Fissuras são um pouco mais simples de identificar, normalmente ocorrem em quase todas as paredes e elas têm uma característica mais comum, que forma aquele aspecto de mapa, mais teia de aranha, né? E normalmente a espessura, a largura dela, se você usar aqui o seu fissurômetro, normalmente ela tem um eixo de 0,3 mm, né? Então essa é a diferença entre trincas e fissuras. Próximo passo é identificar a trinca. O que você vai fazer? Eu preciso das ferramentas para começar esse preparo de superfície dessa trinca. Então o primeiro ponto é abrir essa trinca. Então se essa trinca não for uma trinca estrutural, e vale ressaltar, como que eu sei que é uma trinca estrutural? Normalmente as espessuras dela, se tiver mais que 1 mm, 1,5 mm, 2 ou chegando a perto de 1 centímetro, né, 10 milímetros, eu indico aí você consultar um engenheiro, porque às vezes se for uma trinca estrutural. Mas não sendo uma trinca estrutural, você vai seguir exatamente esse passo a passo aqui. Abrir essa trinca, então eu tenho aqui uma ferramenta que é um abridor de trinca. Você pode usar também uma serra circular ali para poder estar escariando ou abrindo esse eixo dessa trinca. Próximo passo, se a trinca estiver no reboco, você só vai abrir ela, mas se a sua trinca estiver numa parede já pintada, você também vai ter que tirar a casca da tinta. Então descascar ali 10 centímetros para o lado esquerdo, 10 centímetros para o lado direito usando uma espátula. Depois que você fez isso, tirou a casca, você vai limpar essa ferramenta, limpar essa parede, limpar essa superfície. E aí nós vamos ter que aplicar um fundo preparador. E aí para aplicar esse fundo preparador, você pode usar aqui um rolo de lã de carneiro, pode ser ali de 10 milímetros, 19 milímetros, pode ser o de 15, de 23, fica a seu critério, tá? Que você vai estar utilizando. Perfeito? Se você tiver uma trinca pequena, né, você também vai usar um sela-trinca de bisnaga, você vai ter que precisar de um aplicador também, tá? Ou se você for utilizar uma espátula para aplicar o sela-trinca, porque ele também vem em embalagens de galão, você vai usar uma espátula e você pode usar também uma desempenadeira, tá? Isso é importante. E você vai precisar também de uma tela de poliéster que tenha 20 centímetros de largura. Tá? Então isso é importante você também adquirir a tela. E também vamos precisar de rolos com pelos maiores, né? De 19, 22 ou até 25 milímetros para aplicar o sela-trinca também e o subflex ali depois, perfeito? Bom, e para você executar tudo isso, não se esqueça de se proteger, luvas e óculos. Identificado o padrão de trinca, agora iniciaremos o tratamento dela. Então, como mencionei, o primeiro passo é a gente abrir essa trinca. Então aqui você vai usar essa ferramenta do abridor de trinca para criar uma abertura nesse eixo dessa trinca de mais ou menos ali em torno de 10 milímetros. Feito esse processo, você pode usar também aqui, se você não tiver aí um abridor, você pode usar uma serra, né, com um disco diamantado para você abrir esse eixo, tá? Para facilitar a sua vida. E aí, feita essa abertura, com esse escariamento, você vai abrindo, tirando toda essa casca em toda a superfície, em toda a extensão da sua trinca. Abrindo nossa trinca, essa minha parede aqui eu não tenho tinta, tá? Ela está no reboco e eu identifiquei que tem uma trinca. Se você aí na sua residência vai fazer um tratamento de trinca,
e tiver a tinta, né, depois que você abrir o eixo da trinca, eu deveria tirar essa casca da tinta, uns 10 centímetros para cada lado da sua trinca. No meu caso aqui eu não tenho, então eu tenho uma parede de reboco, perfeito? Como eu não tenho a tinta, eu abri a trinca, o próximo passo eu vou usar aqui uma vassoura para tirar o excesso de pó, tá? Isso é importante você tirar, você pode também usar um ar também, uma pressão de ar para tirar esse excesso de pó, ou posso até passar um pano úmido para remover esse excesso de pó. Então são algumas dicas aí para ajudar você aí no seu dia a dia. Continuando nossa preparação de tratamento de trinca, agora nós vamos começar a aplicação dos produtos. Então nós já abrimos, nós já removemos o pó e agora nós vamos aplicar o Suvinil Fundo Preparador. Para eu poder aplicar esse Suvinil Fundo Preparador nessa área de preparo dessa trinca, o primeiro passo é fazer a diluição do Suvinil Fundo Preparador. Então para essa situação aqui eu vou adicionar, para essa embalagem de 3,6, eu adicionei 360 ml de águas, tá? Então eu já coloquei aqui a água na minha caçamba, meu produto já está diluído, tá? E aí nós vamos fazer a aplicação do fundo preparador nessa área que eu fiz aqui a parte descascada, tá? Então eu faço aqui a aplicação do fundo preparador em toda ela. Vale destacar que eu posso usar aqui o rolo de 19 milímetros para aplicar o meu fundo preparador. O objetivo é que você encharque bem essa superfície. E agora nós vamos deixar o fundo preparador secar por 4 horas. Dando sequência aqui no nosso sistema de tratamento de trinca, eu já fiz a troca aqui da minha placa, então agora nós vamos aplicar o Suvinil Sela Trinca. Então o nosso fundo preparador já secou depois de 4 horas, agora nós vamos entrar aqui com a aplicação do Sela Trinca. Eu vou utilizar o Sela Trinca de galão, mas você também pode estar utilizando o Sela Trinca em bisnaga, só que aí eu precisaria do auxílio do aplicador, perfeito? Então como eu optei aqui pelo galão, eu vou estar fazendo a minha aplicação com uma espátula, então é importante, antes de você pegar o produto e depositar ele na sua desempenadeira, é importante que você faça a sua mistura do seu Sela Trinca com uma régua, né, com uma ripa, alguma coisa bem resistente. Eu já fiz isso aqui mais cedo, então é importante que você faça esse procedimento. Próximo passo, eu vou pegar uma porção do meu Sela Trinca, ele é uma pasta, lembra bem uma textura, tá? Você que está me assistindo aí. E aí eu vou pegar o Sela Trinca aqui na minha espátula e vamos fazer o enchimento do eixo dessa trinca. Então, pegando um punhado de massa e depositando sobre essa trinca, tá vendo? Depositando, apertando essa massa aqui, raspando, apertando o Sela Trinca e raspando. Posso voltar aqui para pegar um ponto que não preencheu, ó. Essa aplicação do Sela Trinca é no eixo da trinca, é onde você escariou, onde você abriu ele ali com 10 milímetros. Perfeito? Falando um pouco do produto Sela Trinca. Nós fizemos a primeira aplicação da primeira demão, então o ideal agora é que você espere por 24 horas para aplicar a sua segunda demão. Esse período de 24 horas é necessário porque ele vai dar uma murchada. Então esse processo de retração do produto vai acontecer, de acomodação na parede, e depois de 24 horas você repete uma segunda. A recomendação de aplicação desse produto é entre 2 e 4 demãos, vai depender da profundidade da sua trinca, tá? Então 2 demãos é o inicial, podendo chegar até 4, sempre respeitando esse período ali de 24 horas entre uma demão e outra. Produto pronto para uso, tá? E você pode estar usando ele tanto internamente quanto externamente, não tem nenhuma restrição quanto a isso. E seguindo sempre esse processo. Maiores dúvidas ou esclarecimento você pode buscar na embalagem, na litografia da lata, ou também no boletim técnico do nosso site, que ajuda você com esclarecimentos de rendimento, processo de preparação de superfície, abertura da trinca e tudo mais. Agora nós vamos para a etapa do Suviflex. Então nós já passamos aqui o nosso fundo preparador, já passamos o Sela Trinca, já está seco e agora nós vamos para a primeira demão de Suviflex, tá? Então o Suvinil Suviflex, você vai fazer a diluição dele em 10% com água, ou seja, para cada litro de Suvinil Suviflex você vai colocar 100 ml de água, bate bem. Eu já deixei aqui na minha caçamba uma porção pronta, já diluída, e eu posso aplicar o meu Suvinil Suviflex com um rolo. Então aqui
Só que no meu caso aqui eu vou utilizar um pincel também que é possível, tá? Uma trincha, para ficar mais prático, tá? Mas não há nenhum problema em você estar utilizando o pincel. Então o que eu vou fazer? Eu vou encharcar bem o pincel, aqui a minha trincha, e nós vamos fazer uma aplicação sobre essa superfície. E aí vale a pena você lembrar que eu preciso estender essa área mais ou menos a uns 20 centímetros do eixo da trinca. Eu preciso ficar com a trena medindo? Não, vai no olho mesmo, mas essa área pode ser até um pouco maior, não tem problema. Mas eu tenho que fazer a cobertura de uma área de mais ou menos 20 centímetros. Então, por isso que eu mencionei que o rolinho você pode ganhar mais tempo, ser mais prático, tá? Só que aqui eu vou usar uma trincha para depositar o produto nessa superfície. Então, ó, vou acompanhando aqui, a trinca vai fazendo curvas, então eu vou acompanhar a minha aplicação sobre ela, ó. Vou pincelando aqui. Pode aplicar produto mesmo, tá? A ideia aqui não é deixar uma camada muito fininha não, é aplicar uma camada farta, né? Lembrando que a gente tem uma superfície que está trincada. Eu vou encher de produto aqui, claro, sem deixar escorrer, tá? Isso é importante também, uma camada farta, mas de tal forma que ela não escorra. Bom, realizamos a aplicação do nosso vinil Subflex, a primeira demão. Agora vamos esperar aí 2 horas para secar, para dar continuidade no nosso processo de tratamento de trinca. Bom, continuando nossa aplicação para tratamento de trinca, vamos seguir aqui com a nossa segunda demão do Subflex. Então o que nós vamos fazer agora? Agora na segunda demão é a hora que eu vou aplicar a segunda demão do Subflex e também vou aproveitar aqui para fixar minha tela de poliéster de 20 centímetros. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar a segunda demão do Subflex em toda a área que eu apliquei aqui. Eu vou fazer esse procedimento. Como eu mencionei aqui para vocês no início, eu estou usando uma trincha, mas eu poderia também estar utilizando o rolinho, tá? Então vou fazer a minha aplicação aqui, todinho da área. E já quero aproveitar aqui, eu fiz um começo aqui de aplicação com a minha telinha, justamente porque às vezes você vai encontrar a tela no mercado que você consegue ter um comprimento menor e às vezes você precisa fazer a emenda dessa trinca. Então o que eu recomendo? Se você precisar de fazer a emenda, faça a reposição dessa emenda com mais ou menos aqui 10 centímetros, 15 centímetros, sobrepondo a tela anterior. E aí eu aplico o produto e agora eu vou pegar aqui e vou fazer a fixação dessa tela, né? Então eu vou aplicar ela. Acabei de passar minha segunda demão do Subflex e aí eu fixei a tela e vou repetir aqui a aplicação do produto em cima da tela. Então eu faço o preenchimento da tela com o próprio Subflex, fazendo com que essa tela aqui fique como se fosse o lanche de um sanduíche aí no dia a dia, né? Então essa é a intenção, você deixar ela no meio do produto. Então faça esse formato de aplicação. Resgatando, aplicar bastante produto, encharcar bem aqui, deixar a tela bem preenchida de massa, de Subflex. Aqui no meu caso, se eu já estiver no final da parede, e aí eu já estou no final da minha trinca, essa sobra de tela, você vai cortar ela, né? Se você estiver no final da trinca, sempre vale destacar que esse final também deve superar 20 centímetros do final, tá? Então sobrando, você vai lá e vai pegar uma tesoura e vai fazer o corte dessa trinca, né? Dessa tela sobre essa trinca. E vai fazer a fixação dela aqui com o próprio Subflex também.
Entramos aqui na etapa final agora do nosso tratamento de trinca e agora aqui eu tenho uma placa com o passo a passo de tudo que nós realizamos até o momento. Então eu tenho aqui, a primeiro ponto, a identificação do tipo de parede, o tipo de trinca, a abertura da trinca, a limpeza, a remoção de pó, a aplicação do Suvinil fundo preparador. Entramos aqui com a aplicação do Suvinil sela trinca, usamos a embalagem de galão, a aplicação com a espátula. Aplicamos aqui a nossa primeira demão do Suvinil Suviflex, esperamos ali 2 horas para secar. Depois que nós fizemos a aplicação do Suviflex, nós aplicamos uma segunda demão do Suviflex e fixamos nossa tela, tá? E aí agora aqui o que nós realizamos? Nós temos aqui uma parte onde eu apliquei um Suvinil massa acrílica, tá? Por que a aplicação da massa acrílica? Porque a tela fica uns degraus, umas rebarbas aqui na borda, então a aplicação da massa acrílica para deixar essa superfície lisa e disfarçar esse remendo. É opcional. Você também pode aplicar um Suvinil textura, um Suvinil granulado, um Suvinil efeito suave, né? Ou até um efeito brilho. Fica a seu critério aí. E aí, como nós optamos por passar o Suvinil massa acrílica, aqui nós realizamos a pintura com o Suvinil fosso completo, mas fica aí a seu critério. Você pode usar um Suvinil proteção total, um Suvinil toque de seda, um Suvinil toque de luz e assim por diante. Só não posso recomendar a aplicação de uma tinta acrílica standard, mas as tintas premium da Suvinil você pode aplicar todas, ok? É isso aí, pessoal, estou ficando por aqui, estamos chegando ao fim dessa aula de treinamento de trincas e fissuras. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário. E é isso aí, muito obrigado e até uma próxima.